Se você continua se preocupando com as coisas que Deus já resolveu, é por causa da maneira como você continua pensando. Verso 12. É Deus que trabalha em você. Não apenas na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência. Continue a operar sua salvação. Ok. Espera, volte um pouco. Vamos parar por aqui. Igreja, isso é uma vírgula. Eu sinto que eu sou um pregador multitarefa. Eu falo sobre ser fitness, gramática, teologia, paternidade, receitas, tomates. Eu trabalho com tudo. Operai a vossa salvação com temor e tremor. Agora, lendo isso, você fica preocupado. Porque você vai estar tentando resolver algo sem Deus. Ok. O que me faz tropeçar toda vez que eu fico sobrecarregado, e eu não estou falando apenas de sentir frio na barriga ou ficar nervoso, acho que tudo isso é bom. Mas quando eu fico sobrecarregado a ponto de realmente me desligar, sabe aquele limite entre quando você está trabalhando em algo, e isso está te desgastando, e você percebe, isso parece meio cíclico, porque está me adoecendo. Se esse é o seu sentimento, você precisa ler o que vem depois da vírgula. Operai a vossa salvação com temor e tremor, pois é Deus quem opera em vós. É um pensamento muito interessante, não é? É Deus quem trabalha em você. Não se esqueça disso enquanto trabalha nisso. Não se esqueça disso. Não se sinta tão bom em tentar resolver as coisas no papel, a ponto de esquecer de resolver as coisas de acordo com o propósito. A Bíblia diz que é Deus quem opera em você o querer e o efetuar de acordo com o bom propósito dele. Deus começa com o propósito, não com a pessoa. E então ele encontra a pessoa que realizará esse propósito e ele molda a pessoa que realizará esse propósito. É por isso que você pode saber que Deus está trabalhando em você agora e trabalhando dentro de você. Então, quando você senta, eu nunca vou me esquecer de uma vez que eu me sentei para trabalhar numa coisa. Eu vou te dizer exatamente o que era, porque eu acho que é uma ótima ilustração. Eu tive a oportunidade, há vários anos, de entrevistar o bispo T.D. Jakes aqui mesmo nesse palco da Elevation Church. E eu fiquei muito honrado em fazer isso. Ele é meu herói de pregação. E ele é meu amigo também agora, mas, sabe, se alguém é seu herói, mesmo que seja seu amigo, você ainda fica nervoso. Mesmo ele não tendo culpa. Eu estava muito nervoso para entrevistar aquele homem. Porque eu queria fazer um bom trabalho para ele. Ele estava promovendo um livro chamado Voar. É V-O-A-R, não como sair voando, mas como voar de uma águia. Enfim. E eu me sentei por semanas antes e eu trabalhei, mas eu principalmente me preocupei. Não era como se eu não estivesse fazendo nada quando eu me cansei de ser uma bola de estresse completa. Por várias semanas, acho que eu contei 75 cartões de anotações, de perguntas para fazer àquele homem sobre o livro. E todo mundo dizia, você não está animado para entrevistar o Bispo Jakes? E eu dizia, sim. Empolgação e ansiedade às vezes pode parecer a mesma coisa. Vai depender daquilo no que você está focado. E quando eu olho para trás, eu me arrependo de todo o estresse que eu senti, com a pressão que nem era real. O fato é que ele poderia chamar qualquer um para entrevistá-lo sobre o livro. Ele queria que fosse eu. Ele poderia escolher qualquer outro lugar. Ele não foi para a ópera. Ele veio para o Furyk. Ele não foi ao Dr. Phil, ele veio ao Dr. Furyk. Mas eu não conseguia me sentir assim, porque eu pensei, o que eu vou perguntar a ele? Ele é tão inteligente. A razão que estava me estressando era a mesma que deveria ter me acalmado. Nem 5 minutos depois de subirmos nesse palco, ele sentou na cadeira dele, eu sentei na minha. E eu estava com a minha papelada, certo? E eu tinha feito a minha primeira pergunta a ele. 20 minutos depois, eu ainda tinha 74 perguntas restantes. E a entrevista durou apenas 90 minutos. E eu me lembrei, naquele momento, é o bispo. Ele é bom em falar. Todo esse
tempo eu fiquei pensando sobre isso, tipo, eu tenho que conduzir isso. O que eu vou fazer se minhas perguntas forem estúpidas? E se as pessoas me olharem de forma engraçada? E se eu pronunciar uma palavra errada? E se ele não vender nenhum livro? E se ele nunca mais quiser falar comigo? E se eu disser algo que não pretendia ser ofensivo, mas tentando ser casual, parecer desrespeitoso? E tudo isso para entrevistar um dos maiores palestrantes do mundo. A única coisa que eu tinha que fazer para ser bem-sucedido na entrevista era isso. Sabe, apenas um aceno reverso para a variedade e efeito. Mas entre esses dois acenos... ele preenchia tudo. Eu vejo você se estressando com algo em sua vida hoje. Eu não sei o que é e eu não preciso, Deus sabe. Eu vejo você repetindo essa situação na sua cabeça várias vezes. Você chama isso de preparação, mas não é preparação. Porque isso está corroendo toda a sua paz. E aqui está você pensando, bem, quando eu chegar naquele ponto daqui a 3 semanas vai ser terrível. Ou quando os meus filhos se tornarem adolescentes, eles ainda são bebês. Você tem 12 anos para ler livros sobre essa porcaria com a qual você vai lidar. E até lá, todos os livros já vão falar coisas diferentes do que dizem hoje. Eu vejo você olhando para uma situação no futuro da sua vida e você tá com medo. Eu vou te dizer por que você tá com medo. Você esqueceu que Deus estará lá quando você chegar. Eu me lembrei! Oh! O bispo vai estar lá! Ele é bom em falar! Eu gostaria que você se lembrasse de todos os cenários que você está passando em sua mente e tudo que pode dar errado. E todas as coisas que você fica pensando. Por exemplo, será que vai ser outra guerra mundial? E o que você vai fazer se for mesmo? Você vai lutar nela? O que quer que aconteça, você terá Deus! Você terá Deus! Se for uma prisão, Ele será seu companheiro de cela. Você vai ter Deus! Ah, sim! Eu esqueci, diga a pessoa ao seu lado, eu esqueci! Eu vou ter Deus nisso comigo! É por isso que eu não estou estressado com a aposentadoria, porque eu nunca vi os justos abandonados. Eu era jovem e agora sou velho, e eu nunca vi o justo abandonado, nem sua descendência mendigando o pão. Deus vai estar nisso comigo. Deus vai estar no desafio comigo. Deus vai estar na incerteza. Deus vai entrar no consultório daquele médico comigo. Deus vai estar do outro lado desse doloroso rompimento comigo. Deus estará comigo quando eu marcar minha primeira consulta com o conselheiro. Deus vai estar comigo quando eu voltar no primeiro dia de aula e eu tiver 27 anos. Deus estará comigo quando eu abrir minhas finanças e começar a colocá-las em ordem e me humilhar. Eu esqueci de Deus, é por isso que eu tava abalado, é por isso que eu tava tremendo, mas eu não tô mais tremendo, porque eu tô confiando nisso quando eu chegar lá. Ah, sim, obrigado, Jesus. Sim. Ah, me dê aqui. A minha pulseira caiu. Mas me deixe trabalhar nisso, eu vou usar isso rapidinho. Tem algumas coisas que precisam sair de você nessa estação. Já que aconteceu, eu vou usar isso. Já que aconteceu, eu vou usar isso! Tem algumas coisas em sua vida que você precisa parar de se estressar em um nível que pressupõe que você terá que fazer isso sozinho. Eu nunca fico estressado com um sermão se eu me lembro, ah, sim, Deus vai estar lá. Assim como o bispo é muito bom em falar, Deus é muito bom em deusar. Que tal isso? Eu tô cansado de ouvir que a vida é pra ser vivida. Deus é pra ser Deus. Não me cite sobre isso, é muito brega. Mas acho que às vezes enxergamos a jornada em nossa mente como se Deus não estivesse lá. Isso foi muito profundo pra mim quando eu entendi. É tipo, você já entrou numa situação e ficou muito estressado e então se lembrou, oh, sim, eles vão estar lá. E a pessoa em quem você pensou... Agora, há momentos que você está entrando numa situação e você se lembra que eles estarão lá. Então aí sim, você vai realmente precisar daqueles remédios, porque... Mas há outras pessoas, tipo... Eu sei que pra Holly, quando a Amy vai estar lá, quando ela tá pregando ou gravando, tem coisas que ela não precisa se preocupar. Ela tá se arrumando, eu vejo que ela tá estressada. Ela fala assim, eu tô bem, a Amy vai estar lá.
E ela apenas entende. Tem coisas que eu nem preciso pensar, porque ela é boa nisso. Estamos juntas nisso há muito tempo. Ela vai cuidar de umas coisas para eu me concentrar no que eu preciso fazer. Eu ouço o Senhor dizendo: eu estarei lá. Mesmo que Paulo não possa. Mesmo que ninguém mais esteja. Mesmo que você nunca tenha ido lá. Eu só precisava de 3 anotações e 2 acenos. É como se o diabo... A Joyce Meyer disse: a preocupação é o adiantamento de um problema que você pode nunca ter. Não é como se o diabo te cobrasse por coisas que você nem precisa e que nem pediu. Então ele disse: trabalhe com isso, você não precisa de 75 anotações. Apenas ligue o microfone e acene com a cabeça. Acho que por mais simples que pareça, às vezes, presumir que Deus estará lá, nós devemos refletir sobre isso por um minuto. O que mudaria na situação que você tem medo de enfrentar se você soubesse que Deus estaria lá? Uma vez, quando tinha muita empolgação com a cultura do cancelamento, eu pensei: e se eles me cancelarem? Deus disse: para quantas pessoas você pregava quando eu te chamei? E a resposta foi 5. Deus disse: bem, certamente você pode encontrar pelo menos 5 que virão te ouvir. Se eles te cancelarem a terra inteira, você pode encontrar 5. Pode encontrar 5. O fato é que o que quer que aconteça em sua vida antes mesmo disso acontecer, Deus já tem um modo de trabalhar nisso. Não, eu não fiz essa pulseira cair. Isso simplesmente aconteceu. Eu trabalhei com isso. Lembram quando estávamos no Elevation Nights em Oakland? 2022. A razão pela qual eles riram quando eu disse Oakland, eles não são tipo preconceituosos da costa oeste. Não quero que vocês pensem. Quando chegamos a Oakland para Elevation Nights, foi em 2022, eu nunca vou esquecer aquela noite. Agora, quando pregamos no Elevation Nights, nós fazemos tudo em grandes arenas, como arenas de basquete e outras coisas. E eles sempre me dizem: esse é o time da NBA que joga aqui, eu não ligo pro basquete, eu não me importo com nada disso, eu só me preocupo em servir a ele. Não, na verdade eu perguntei quais bandas já tocaram aqui. Ah, Rolling Stones tocou aqui, isso é legal pra mim, eu não ligo pro basquete. Mas quando estávamos em Oakland, eu não sei o que me fez usar aquela jaqueta naquela noite. Eu estava com uma jaqueta grande e pesada. Eu estava pregando e tinham muitas distrações, porque não era como um culto na igreja, onde vocês ficam todos atentos, mesmo quem está online agora, está muito... No Elevation Nights é como um show e depois um sermão. Algumas pessoas que vão lá foram totalmente atraídas e enganadas. Elas não tinham ideia que teriam que assistir um sermão. Elas achavam que era só música, então eu era um estraga-prazeres do evento. Mas em Oakland estava indo tudo bem. Você tem que contornar as distrações. Tem um cara ali comendo pipoca e frango empanado. Ela tá tomando cerveja enquanto cantamos Confio em Deus. Sabe, é todo tipo de coisa passando pela sua mente. São muitas distrações. E a gente precisa aprender a contornar isso, certo? Mas algumas vezes acontece algo que a gente não consegue contornar. E em Oakland aconteceu algo. Eu tava no meio do sermão, eu tava pregando sobre Atos 3, 1 a 10. A mensagem foi chamada de surpresa. E eu tava falando de Pedro e João no portão chamado Formosa. Um homem apareceu, ele não esperava ser curado e eles não esperavam ser quem o curaria, mas... surpresa, bem quando eu tava acelerando, sabe? Eu tinha estabelecido as bases. As luzes de toda a arena se apagaram. Não gradualmente, não diminuindo, apagaram. Então, eu fiquei pensando: isso é estranho, a luz vai voltar em 1 minuto. 6 minutos e 45 segundos. Não, eu não tô exagerando. Parecia 6 anos. Pareciam 6 anos. Todas as luzes se apagaram. E a primeira coisa que eu acho que todo o público pensou foi: isso faz parte do sermão dele. Então eu disse a todos rapidamente: isso não faz parte do meu sermão. E eu tava lá em cima, sabe? 10 segundos se passaram. 20 segundos se passaram. Eu sou um profissional, cara. Eu faço isso desde que eu tinha 16 anos, desde que eu tava em Moncks Corner, Carolina do Sul. Eu posso fazer isso, eu posso segurar essa multidão, eu posso usar isso. Mas então foram 30 segundos, foi 1 minuto. Você meio que perde o ritmo da coisa toda. Sabe? E essas luzes aí? Então eu caí na real. Você não sabe quanto tempo vai demorar para eles resolverem isso.
Então trabalhe com isso. Eu tô dizendo a verdade. Com as luzes apagadas, eu comecei a pregar sobre quando você está numa estação escura. Eu comecei a pregar sobre como Pedro e João nem sempre estavam no portão chamado Formosa, mas uma vez estiveram em um jardim chamado Getsemane, onde o Salvador do mundo estava enfrentando a escuridão do nosso pecado. O que você faz quando está na escuridão do jardim do Getsemane? E as luzes estão apagadas ao seu redor e você está incerto, veja, porque eu não sei quanto tempo vai demorar para eles acenderem as luzes de volta. Então, enquanto eu estou esperando que eles possam resolver isso, eu estou tentando fechar essa mensagem, eu realmente estou. Mas existe alguém me ouvindo que está esperando que Deus resolva isso. E Deus está dizendo de volta, enquanto você está esperando, nessa estação escura, para que eu trabalhe nisso, para eu te mostrar o próximo passo, para eu te dar a próxima migalha, para eu te dar o próximo aviso, para eu te dar o próximo relacionamento, para eu mudar essa realidade, para o relatório ser positivo. Enquanto você espera que eu resolva isso, trabalhe com isso, trabalhe com isso, trabalhe com isso. Eu ouço Deus dizendo, trabalhe com isso, pois é Deus quem opera em você. É Deus quem opera em você. E mostre o vídeo a eles. Cerca de 5 minutos depois, as pessoas fizeram uma coisa. Elas levantaram seus telefones. E eu não mandei fazerem isso. Foi espontâneo. Aham. Surpresa! Surpresa! É isso aí! Pregue Furyk! Sem energia! Deixe sua luz brilhar! Dê um brado de louvor! Eu disse, dê a ele um brado de louvor! Você é um adorador! Você exalta a Deus! Eu acho que é ótimo! Talvez fosse essa a mensagem que Deus queria que eu pregasse. Veja todas aquelas luzes! Veja todas essas evidências! Veja todos esses louvores! Aleluia! Veja toda essa força! Veja toda essa glória! De algo que não estávamos esperando! Surpresa! Não foi isso que eu pedi! Mas é o que Deus ordenou! Deus é soberano! Deus ordenou meus passos! Deus está nisso comigo! Deixe sua luz brilhar! Deixe sua luz brilhar! Deixe sua luz brilhar! Você tinha essa luz no bolso o tempo todo, mas não precisou fazer uso dessa luz até que a luz estivesse ausente. A ausência se tornou a oportunidade para a ilustração. Porque enquanto eu espero que Deus resolva isso, eu posso muito bem trabalhar com isso. Ei, obrigado por nos assistir. Certifique-se de se inscrever no canal para que você não perca nenhum vídeo ou lives. Compartilhe esse vídeo com um amigo. Um agradecimento especial aos que têm ofertado generosamente. É por causa de vocês que este ministério é possível. Não há limite para o que Deus pode fazer através de nós quando nos unimos. Obrigado pelo seu apoio. Deus te abençoe.